O Brasil ultrapassou os Estados Unidos, se tornando o país que mais realiza cirurgias plásticas no mundo. Mais de 11 milhões de procedimentos por ano. Os dados são da Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica Estética. Mas por que tanta gente insatisfeita com a aparência? Quais os prejuízos que a preocupação excessiva com a própria imagem pode trazer? Padrões de beleza e autoaceitação. Esse é o tema em questão no programa de hoje. Nosso convidado é o psicólogo Rafael Curione, ele que é professor da Unifase. Muito bem-vindo, obrigada pela participação. Eu tenho que agradecer poder estar aqui conversando com você, trazer algumas coisas que possam ser interessantes para o público, né, para o pessoal do campus, também para o pessoal da área de saúde, né. Espero que seja uma conversa muito boa. Agradeço o convite. Do ponto de vista psicológico, a beleza é muito associada ao sucesso? Fátima, eu entendo que quando a gente vai falar sobre essa questão de beleza, a gente não tem como desvincular de grandes modelos, né? De alguma forma a gente está falando que dentro da sociedade que a gente está vivendo, existem algumas pessoas que são, de alguma forma, têm o privilégio de influenciar. E geralmente essas pessoas estão associadas também a essa questão, né, do que a gente pode pensar de poder, dos privilégios. Então elas, de alguma forma, ou pelo menos o que acaba sendo mais comum da gente estar vivenciando no que a gente tem de mídia, acaba tendo uma grande influência que está relacionado a essas pessoas que a gente consegue pensar como modelos mesmo. E aí fica tudo muito igual, né? Há uma uniformização da beleza, né? Todo mundo querendo ter o maxilar bem marcado, a boca carnuda, a harmonização facial tá aí, né? A gente pensa assim, né? Ficou muito famoso há um tempo atrás os filtros que eram da família Kardashian, né? Então, assim, a gente tem uma vinculação no programa midiático que tem grande... acaba sendo bem visto, né? Tem uma audiência bem grande, não só televisivamente, mas também acaba indo para redes sociais. Chega até o Instagram com filtro. E você acaba tendo, né, um público que lida com uma maneira de se ver a partir do celular modificada. E esses filtros, essas maneiras, elas estão relacionadas a, por exemplo, a essas garotas da família. Então, assim, um fenômeno muito interessante que a gente tem passado. Atualmente no Big Brother a gente tem até um rapaz que fez um procedimento estético, ele tem um queixo bem avantajado, e a gente pode pensar que nesse fenômeno mesmo de como que ver pessoas influentes ou de alguma forma acaba interferindo na maneira como as pessoas querem se ver. Então, assim, Fátima, é interessante a gente pensar nessa questão de como eu, de alguma maneira, me avalio ou me percebo, porque quando a gente pega esse campo do me perceber, talvez seja o espaço em que a gente consegue fazer bastante ligação com a própria psicologia. Então, quando eu estou falando sobre um processo, por exemplo, do próprio Instagram, que eu estou utilizando um filtro para modificar a minha face, eu estou me percebendo numa imagem que ela não é uma imagem real, ela está sendo capturada por uma lente que tem lá suas distorções, um filtro que distorce, e além disso eu estou percebendo essa imagem. Então, quando eu estou falando sobre esse fenômeno de perceber, quando eu me percebo de alguma forma, e eu vou trazer esse conceito do quem eu sou, eu estou falando sobre um momento, um padrão que está sendo colocado em um certo momento, como que as pessoas mais próximas de mim, de alguma forma, avaliam como eu sou, ou como o que seria avaliado como bonito, belo, o que de prestígio. Então, esse é um ponto interessante. Porque quando a gente pega esse vínculo essa questão mesmo do perceber, a gente pode pegar para até algumas questões da psicologia, como alguns transtornos corporais, né? A maneira como eu me vejo, ela é afetada de alguma forma por como eu me percebo. Então, se de alguma forma, assim, você vai na casa de algum parente seu e aí fala assim, você engordou, você emagreceu, mesmo que não tenha acontecido nada e seja uma maneira como o outro está te percebendo, essa avaliação que eu tenho do outro vai, de alguma maneira, impactar na maneira como eu estou me vendo, né? Então, assim, tem esse fenômeno social, que é para eu tentar entender quem eu sou, ou pelo menos para me avaliar, eu tô levando em conta o que os outros falam, o que eu tô entendendo que é legal ou não, e que os outros estão entendendo também tá dentro dessa linha do que é o espírito do momento, né? E aí, nesse momento, a gente tem visto realmente algumas pessoas indo muito fundo, né, nesses procedimentos estéticos, né? Alguns que chamam até atenção, né? Está havendo uma banalização da cirurgia plástica e muitas pessoas ficando Exatamente. até deformadas, né? Nessa Exatamente. busca por um ideal inatingível, eles cruzam a fronteira, vira uma compulsão, né? Exatamente, Fátima.
E isso é uma coisa interessante da gente pensar, porque até que ponto é saudável, até que ponto não é saudável, né? Uhum, Como que eu posso pensar assim, existe uma barreira, existe um limite? Eu não sei se a gente consegue necessariamente criar, assim, dizer até que ponto é ou não é saudável. uhum, Mas o que a gente tem visto mesmo é que, como é um campo que tem crescido e muitas pessoas têm tido interesse, aquelas uhum, pessoas que de alguma forma elas acabam tendo compromisso não tanto ético e não tanto realmente de fazendo um processo com a pessoa dela entender, o processo dela se ver, elas podem acabar também, de alguma forma, não ligando um pouco para isso, e aí você tem pessoas que fazem procedimentos atrás de procedimentos, né? uhum, Sejam procedimentos cirúrgicos estéticos, sejam também, quando a gente fala sobre bariátrica, alguns procedimentos para uhum, emagrecimento, né? uhum. Então, qual é o limite disso? Né? Isso é um pouco difícil de saber, mas a gente consegue olhar hoje e ver que parece que tem muitas pessoas que Uhum. estão indo muito além, né? Até porque gera lucro essa busca pela beleza. Há uma indústria, né, mesmo da beleza, tanto de produtos quanto de Uhum. serviços, por trás dessa pressão por Sim. esses padrões, né? Sim, exatamente. Se já gera um lucro, a imagem associada à mídia daquelas pessoas que de alguma forma têm sua fama, né? São pessoas que de alguma maneira elas instituem alguma coisa naquele momento numa sociedade. Então, isso já é algo que já gera um certo lucro, né? A visibilidade dessas pessoas, os produtos que elas podem lançar e também o que a gente acaba tendo aí, que seria o que a rebarba mesmo dos profissionais que de alguma forma acabam se aproveitando desse momento, né? Uhum, E é uma coisa interessante porque quando a gente fala até mesmo da família Kardashian influenciando, uhum, elas mudam bastante a ideia que elas têm da beleza, né? Então, por um tempo, elas acabaram fazendo muitos procedimentos que, de alguma forma, acabavam trazendo um corpo mais avantajado. E agora já não é mais isso, é o corpo fit, uhum, né? E aí a gente tem não só essas pessoas, mas como outras pessoas que acabam trazendo essa ideia do que esse é o corpo ideal. E é interessante a gente estar falando também, né? Esse corpo ideal, por muitas vezes ele está muito mais associado ao feminino, uhum. né? A pressão muito maior sobre Uma as pressão mulheres. muito maior, Uhum, né? De uma ideia de o que é o belo, ou uma insistência nessa, né? No que é atrativo, né? Você tem uma uhum, questão também relacionada ao atrativo, né? Não é raro, Fátima, às vezes eu estou conversando com alunas e falar sobre o processo de desenvolvimento humano, então vou falar sobre a vida adulta. E às vezes algumas mulheres falam para mim: "Ah, a gente deixa de ser mulher, uhum, porque a gente começa a cuidar de casa, o corpo muda, então quando eu não sou um objeto de desejo, eu deixo de ser mulher", né? Isso é construído. Eu estava vendo uhum, esses dias uma matéria falando sobre algum desses filmes dos anos 90 e aí na temática trazia uma dessas atrizes como se ela fosse a gordinha. uhum, E a gente vendo assim que é totalmente relacionado ao padrão daquele momento em que a magreza excessiva era visto como belo. Você tinham pessoas que de alguma forma acabavam influenciando naquele momento a sociedade e com isso a percepção das pessoas era de que aquela pessoa ela estaria fora do peso, né? uhum. E a gente não está falando aqui nada contra quem busca ficar mais bonito, Uhum, né? Isso é totalmente normal. uhum. O problema é quando essa busca ela traz um Exatamente. sofrimento, não é isso? Exatamente, Fátima, exatamente. Quando a gente pensa sobre que cuidados nós precisamos oferecer na psicologia, e a gente sempre pensa quando a pessoa, de alguma forma, ela acaba gerando sofrimento para ela mesma e para outros, de alguma forma, né? Mas principalmente para ela. Então, que processo é esse que a beleza nunca chega? Né? Então eu tô sempre num processo em que quando eu pego e eu me olho no espelho eu não me vejo bem, né? Que processo é esse que, por exemplo, quando eu coloco uma foto e eu tenho muita curtida, eu me vejo bem, eu me vejo bonita, eu me vejo bonito, né? Uhum. É isso que a gente está falando. Na verdade, é uma prisão, né, Rafael? Exatamente. A pessoa está presa naquele conceito de ideal e não consegue, que é externo, né? Uhum. E não consegue ter uma vida, né, relaxada com como ela própria é, né? Sim, sim. É, de alguma forma você tem um próprio processo de aceitação, Uhum, né? É como você falou, ninguém está falando de alguma maneira que não seja interessante, por exemplo, uma pessoa que ela tá querendo buscar mais saúde e até mesmo que ela se sinta bem, dela ir fazer uma academia, sei lá, procurar alguma área da nutrição para poder, né, ter seu auxílio ali, cuidado nisso. Mas é exatamente isso. É quando isso passa de ser uma coisa
um ajuste, uma coisa que você busca e que é benéfica, e chega num ponto realmente que você começa a ver uma pessoa que ela nunca vai se sentir satisfeita. Né? Isso que eu acho que é um processo interessante. O que também pode ser, né, a gente pensa também na própria área quando a gente fala da musculação, do treino, uma pessoa que sempre se vê, vamos botar, mais fina do que ela tá, ela não ganhou músculo suficiente. Então, que processo é esse de que eu preciso malhar de manhã, de tarde, de noite, né? Eu preciso fazer isso 6, 7 vezes, 7 vezes por semana. Que processo é esse, né? De eu abrir mão, por exemplo, da minha vida social e tudo. Então, é quando isso, de alguma forma, gera um sofrimento. E o que eu acho interessante é que quando a gente começa a ter muitas pessoas que acabam buscando o caminho dos procedimentos estéticos, você está dizendo para a sociedade que esse é um caminho que deve ser feito. Então, você, de alguma forma, também banaliza. Né? Então, é fácil, é acessível de certa forma, e aí isso acaba também atraindo muitas pessoas. Ah, não, é assim mesmo. E você acaba criando, então, ali um padrão num certo momento. De certa forma, há uma projeção nesse mundo da aparência em relação às frustrações da pessoa. Ela projeta que se ela ficar bonita dentro do padrão, a vida dela está resolvida, as frustrações estão resolvidas. Legal você perguntar isso, Fátima. Eu entendo que é bem possível, né? Assim, pensando numa situação específica, né? Quando a gente fala, por exemplo, de algumas pessoas que têm, por exemplo, o nariz ou um pouco avantajado, ou um pouco, um pouquinho trêmulo, assim como o meu, né? Que tem um desvio de septo, pode ser que essas pessoas, de alguma forma, dentro da infância, em algum momento de socialização, esse primeiro momento de socialização, ele é muito interessante, mas ele também está falando assim, o quanto que eu sou parecido com os outros, mas eu também sou muito diferente. Então, você vai trazer elementos que são muito semelhantes, como também você vai trazer as diferenças. E as diferenças desse momento, elas marcam muito, né? Então, não é raro uma pessoa acabar sendo apelidada porque ela porque ela tem um nariz grande, uma orelha maior, alguma coisa assim. Então, pode ser que esse processo tenha sido tão significativo para essa pessoa, isso tenha marcado ela, que ela acaba afetando a autoestima dessa pessoa. Ela se vê, de alguma forma, muito mais relacionada a essa questão do diferente, se vê feia, e aí ela talvez tente projetar o quê? Uma mudança, que seria quando eu tiver o meu nariz operado, eu vou estar livre de qualquer... Eu vou ser feliz. Vou ser feliz. Condiciona a felicidade a essa mudança estética, né? Exatamente. Exatamente. A gente fala muito sobre, quando a gente fala sobre os processos psicológicos, pelo menos de clínica, né, terapêutico, existe muito do que a gente pode também mudar e tentar mudar no ambiente, a maneira como a gente vai estar trabalhando com os outros, mas também muito como que a gente vai trabalhar com a gente, né? Se você tem o desejo, por exemplo, de fazer um procedimento estético no nariz, legal, isso pode ser uma coisa realmente boa, benéfica, mas os seus problemas não acabam, porque a maneira como você se enxerga, se ela sempre for uma maneira de se enxergar diferente, vai ser um processo que se retroalimenta, né? Porque ela está frustrada, busca um padrão, só que é um padrão de perfeição que ela nunca vai atingir, e como ela não atinge, ela fica frustrada de novo, e aí né, um círculo vicioso. Exatamente, exatamente. Eu acho legal a gente pensar, né, sobre... E isso traz essa insatisfação, né? Tem algumas linhas até mesmo, assim, para compreender o fenômeno social e psicológico, que vão falar que essas frustrações... elas acabam trazendo para a gente contemplar a nossa existência e a gente se vê de alguma forma vazia. Eu não consigo, eu não tenho, aí eu preciso preencher isso. E às vezes o que a gente acaba fazendo, que a gente tem possibilidade, é pagar, comprar alguma coisa. Que isso de alguma forma me acalma. Né? Parece que a gente se sente mais cheio quando a gente quando a gente faz algo, quando a gente compra alguma coisa. Então é um processo que a gente vê, igual você fala, né? De estar sempre sendo retroalimentado, né? Então, em ciclo, né? Aquele que, de alguma forma, sempre vê alguma coisa que não tá legal, ele vai acabar vendo de novo, né? Isso é interessante. É igual a pessoa que vê uma pontinha de cabelo que não tá legal. Ela vai cortar aquela pontinha. Aí, quando ela vê que aquela pontinha foi, ela vai ver uma outra pontinha, né? E isso é o fenômeno da percepção. Então, quando a gente pensa mesmo no como que eu me defino como pessoa, como eu percebo. E aí isso tem envolvido vários elementos que estão ali naquele momento. O social tá totalmente enraizado
com os processos de mídia, com as pessoas que são famosas, com as pessoas que de alguma forma têm uma certa influência, né? Não é à toa que quando o Neymar muda alguma coisa no cabelo dele, a molecada muda, né? Porque tem lá eles são uma referência de alguma forma, né? E nesse processo há um imediatismo, que é uma Exatamente. característica do mundo atual, né? Uhum, É essa velocidade. E em busca de um resultado rápido, uhum, muitas vezes as pessoas deixam a saúde de lado, arriscam a própria exato. saúde para conseguir um resultado, né? Exatamente, Fátima. É interessante pensar isso. A gente tem, quando a gente fala sobre gerações, né? Essas gerações elas estão sempre relacionadas a fenômenos tecnológicos de mediação e a geração que a gente tem, pelo menos agora, né? Ela é uma geração muito relacionada ao imediatismo. Porque as formas que a gente tem de acessar o mundo elas são muito rápidas. A internet ela está disponível na maioria dos lugares. É, você consegue ter, por exemplo, a atualização de um feed, de uma rede, em que toda hora tem algo novo. A gente consegue hoje pegar um fonezinho de ouvido e ouvir música e a música que você quiser, né? Não é como antigamente que tinha uma fita, que tinha um disco, que tinha um, né, o disco antigo vinil, ou então um disco novo. As músicas hoje em dia elas também estão muito casadas com isso. Então eu gosto de falar muito sobre o processo de música porque assim, hoje você faz uma música e você começa com um refrão. Se você vai lá para 60, 70, você pega um Pink Floyd demorava 3 minutos para começar a ter alguma coisa. E a gente aguentava, né? Tinha solo, e enfim. Hoje já não é essa a realidade. A gente tem um TikTok que agora é uma aprovação de música. Tem 15 segundos 15 para valer. segundos, né? 15 segundos. Se a gente quiser fazer uma coisa que bombe lá, tem que ter 15 segundos. Então, esse é o espírito do momento, né? Como as pessoas têm se relacionado. O WhatsApp acelera, né? E assim, a próxima geração que já tiver imersa num WhatsApp que acelera, eu não sei dizer como que vai ser a maneira de se relacionar com o mundo. Tô nem dizendo que bom ou ruim, mas nesse processo, não é à toa que a gente vê tantas pessoas ansiosas. Porque estar fazendo algo é muito cansativo, né? Ter que fazer alguma coisa é muito cansativo. Quando eu realizo e consigo dizer fiz, aí eu me sinto melhor. E da mesma forma isso acaba sendo essa lógica do próprio questão do corpo. Eu me lembro uma vez que eu ouvi um profissional, né, um educador físico falando o seguinte, chegaram para mim e falaram, eu consigo em 3 semanas? Eu falo, não, você não vai conseguir em 3 semanas, né? Que processo fisiológico é esse que você vai ter, que você vai começar a malhar, você vai começar a fazer uma atividade aeróbica, que você vai começar a mudar sua alimentação. Você vai conseguir? Não, você não vai. Então é isso. Por processos naturais e saudáveis não vai Você não vai conseguir. conseguir. Né? Então, essa busca, por exemplo, pelo emagrecimento, que é uma coisa que é muito cobrada, né? Você vai conseguir isso dentro de um processo saudável, ou pelo menos minimamente saudável? Não, eu quero isso para ontem. Então, como é que eu vou fazer uma mudança na minha vida se a mudança que eu quero que ela seja agora? Tem algumas teorias que vão falar que para a gente fazer uma mudança significativa de rotina, alguma coisa do tipo, a gente pode pensar que a gente precisa de mais ou menos uns 3 meses, né? Para a gente começar a falar, olha, começou a ter realmente uma mudança de rotina. Então, como é que eu vou garantir isso? Não, aí acaba que pode ser um atalho interessante você acabar migrando para um procedimento estético, para uma coisa mais rápida, né? Dentro dessa lógica atual, né? Do Exatamente. imediatismo. Vamos falar então de quem mais sofre com isso. Nós temos duas vertentes aí, adolescentes e mulheres, sempre, mulheres maduras então, a gente vai falar depois delas. Perfeito. Os adolescentes sofrem ainda mais, Exato. porque eles estão nesse momento de transição em que os padrões externos pressionam ainda mais, né? E eles buscam essa aprovação social, né? Exato, exato. A adolescência é um fenômeno, né, que a gente fala muito voltado ao grupal, a trocas, O né, coletivo. ao coletivo. Faz parte da adolescência realmente eu estar dizendo para as pessoas que de alguma forma estavam no meu núcleo primário, né, do primeiro momento da minha vida, de dizer assim, olha, eu sou diferente, sou completamente diferente. E eu estou me relacionando com pessoas que eu entendo que tenham mais a ver comigo. Então é nesse momento que a gente vai pensar quais são os papéis de vida da gente, onde a gente de alguma forma se sente confortável, em que lugar eu não me sinto confortável. Então é na escolha profissional, é nos relacionamentos, são as primeiras experiências. E isso se dá muito nessa ideia mesmo de trabalhar dentro de um certo grupo. A rejeição na adolescência é muito sentida, né?
Esse fenômeno de eu estar com outros e de ter uma certa pertença, ela é muito valoroso, né? E aí muita gente busca ser igual ao Exatamente, grupo. exatamente. E aí também, né, tanto na infância, que também é um tanto quanto cruel a maneira como lidam com as diferenças, na adolescência mais ainda, porque se você não faz parte dos valores, do que é parecido, semelhante naquele grupo, então você não serve para aquele grupo, você é rejeitado, né? E essa rejeição, ela é muito sentida, né? A gente fala sobre a emoção do adolescente, ela tem altos e baixos muito significativos, né? Então, esse processo é muito doloroso. Então, quando eu falo, por exemplo, de um certo... É interessante a gente pensar assim, esses grupos de adolescentes, eles têm referências, têm modelos, né? São alguns modelos sociais que são oferecidos que para essas pessoas, para esses adolescentes, trazem ali algo de referencial, né? Não são os pais, não são outros adultos como professores ali do primeiro momento de socialização, são externos, né? E eles são mais submetidos, digamos assim. Uhum, Eles estão mais sugestionados uhum, pelas redes sociais, exatamente. pelas mídias. Na verdade, eles acabam buscando esse padrão que a indústria da moda tenta Uhum. impor. Exatamente, exatamente. Eles estão mais imersos, né? E também é mais natural para esse público, por exemplo, surge uma nova rede, né? Eles vão em peso. Então, são os primeiros, né, que vão desbravar as redes, né? São sempre os adolescentes que vão estar utilizando esses serviços. E exatamente, nesses espaços a gente tem referências, né? Por exemplo, alguma pessoa que possa tem essa ideia fit. Não é um problema pensar em saúde, na verdade é a solução, é muito importante se pensar em saúde, mas que tipo de saúde que está sendo oferecida? É, Ou é só uma aparência de é uma saúde? aparência de saúde. Uhum. Eu tava vendo agora que teve uma situação que uma pessoa, assim, assim, a gente vendo, né, teoricamente está dentro do padrão fit, né, e aí ela no reality show ela acabou fumando um cigarro. E aí o pessoal tá vendo como é que ela mesmo fumando cigarro ela é saudável. Então olha como é que a gente tá, de alguma forma, percebendo que essa pessoa que tá fumando, e a gente sabe o quanto que é complicado, prejudicial o fumo, né, fumar, tabagizar. Então, como é que a gente olha? Não, não é, ela é saudável, né? Eu não estou dizendo que ela não seja, mas olha como é que a gente já direciona de pensar que não tem ali alguma questão de um corpo que não seja saudável, uma pessoa que não seja saudável. Em outras Se a situações, aparência é de saudável. se a aparência é de saudável, né? E falando de adolescentes, teve um crescimento muito grande de cirurgias plásticas, procedimentos em adolescentes, Uhum, um aumento de 141%. É uhum, muita coisa, não é à toa que os adolescentes são grande parte desses pacientes uhum. que têm transtornos, Exatamente. ligados justamente à forma como eles se veem. Exatamente, exatamente. É, quando a gente usa esses filtros, até de brincadeira assim, a gente fica muito diferente, né? E teoricamente esses filtros ajustam um pouco da nossa imagem, né, no que a gente está utilizando ali. Às vezes tem um balanço de brilho, enfim, de contraste, que direciona um pouquinho, né? Ajusta um pouco. Quando a gente fala desse fenômeno da adolescência, uma outra coisa que também é importante pensar é o seguinte: o adolescente está acabando de ter o luto dele do corpo que ele perdeu de criança. E isso já por si só é bem doloroso, né? É uma noção de uma vida adulta que está chegando e os compromissos que se tem da vida adulta, Responsabilidades. responsabilidade. Então, assim, já é um processo difícil. Eu estou deixando um corpo de criança, um jeito de criança, a minha voz muda, os interesses mudam, isso já seria desafiador. E aí você tem um outro momento que é esse corpo que eu tenho que ter agora, ele não só tem que ser um corpo diferente do que eu tinha, mas ele também tem que estar dentro do que é possível ou que é dito como belo, bonito, saudável, né? Então, se a gente já não, se a gente já pode pensar que a adolescência, ela por si só, ela tem lá alguns caminhos desafiadores, um processo de muitas mudanças, a gente também pensa que quanto mais afetar, que se tenha algo estereotipado ali, que seja o que é bonito, belo, mais desafiador ainda. Então, Vamos falar de um desses transtornos, então, que uhum, pode acontecer, que é o transtorno dismórfico corporal, né? O TDC. exatamente. Uhum. O que eu acho que é interessante a gente ver, porque normalmente quando a gente fala sobre esse transtorno, a gente fala sobre uma pessoa que quando ela se vê, ela se compreende acima do peso, tá? Quando ela se vê, ela acha, por exemplo, que ela, eu tô um pouquinho mais gordinha, alguma coisa sempre em exagero. E Há uma distorção em relação à há realidade, uma né? distorção.
Há uma distorção. A maneira que ela consegue se perceber acaba, de alguma forma, não sendo muito próxima. É, na verdade, bem desviante. E isso faz com que essa pessoa acabe, né, entendendo que eu preciso mudar. Uhum. E também tem o fenômeno de quando a pessoa ela se vê menor, né, de alguma forma. Então, ela não vê, talvez, um processo que ela está ali, que talvez fosse interessante para a saúde dela, e ela se vê menor. Ela Isso quer ganhar mais quer músculo. ganhar mais músculo. É. Ou então ela ganhou um pouquinho de peso, mas ela não quer ver que ela ganhou mais peso, porque pode ser difícil para ela naquele momento estar vendo isso, e talvez possa ser interessante naquele momento ela estar pensando na saúde Tem dela. o outro lado também, né? Que ela vai ganhando, vai se tornando, chegando até uma obesidade mórbida Exatamente. E eu não e não consigo avaliar. consegue ver. Exatamente, exatamente. Tem essa distorção para todos os lados, Para todos né? os lados. Aham. Então, Nessa distorção que a pessoa se vê mais gorda, muitas vezes tem anorexia, né? uhum, A pessoa já está ali muito magra, né? O que se chama popularmente de pele e osso, e ainda assim ela se vê exatamente. gorda, né? Exatamente. É, quando a gente pensa nesse campo que você está falando sobre os transtornos, né? Quando eu penso em transtornos corporais, eu também geralmente a gente associa que provavelmente, ou pelo menos é muito provável que você tenha também transtornos alimentares, né? Então, se eu de alguma forma eu acho que eu não cresci o suficiente na academia, então eu posso suplementar outros alimentos, eu posso achar que eu tenho que comer mais do que eu devo, às vezes Sobrecarregando os órgãos, né? Os exatamente. rins. Exatamente. Ou então até mesmo utilizar algum anabolizante. Então é perigoso nesse ponto, né? E da mesma forma como também você pode acabar suprimindo a alimentação, contando calorias, né? Que a gente tem sido, o pessoal tem falado muito sobre isso, né? Essa ideia Obsessão, fixa, né? obsessão. Né? Eu comi um brigadeirinho. O brigadeiro, ele tem tanto de carboidrato, tanto de gordura, não sei o que e tal, então eu tenho que fazer a conta disso. Então você não se alimenta pelo alimento, né? Pelo que da alimentação, pelo que tem também de social da alimentação. Você se alimenta Perde até pelas o calorias. prazer, né? Total, Uhum. total. Eu já ouvi muitas pessoas falando assim, eu me alimento para sobreviver, então é só o que é básico, né? E uma ideia que tira da comida uma das coisas assim que eu acho que talvez seja melhor, que é estar com o outro, né? É, a gente pega, assim, às vezes de família, uma das coisas que a gente tem tradicionais é, sei lá, é um almoço, né? Da minha família é o cafezinho da tarde. A gente, desde sempre, aquele cafezinho da tarde, que tá Com todo mundo já bolo. com bolo, né? E aí, como é que eu posso ter uma vida saudável, tendo esse processo que é social também, né? E também pensando, olha, isso faz parte, como é que eu vou equilibrar minha alimentação e como é que eu também eu vou, ao mesmo tempo, entender que eu Se tenho caráter. permitir ter esses momentos também. Exatamente, Uhum. exatamente. E tem uma coisa que eu acho que é interessante que a gente pensar, porque quando eu falo que eu tenho algo que é diferente dos outros, isso pode ser considerado, como você até falou no começo, é, em muitos campos é algo legal. Mas quando a gente fala sobre estética, ter uma coisa diferente é muito ruim, né? É visto como algo muito ruim. E essas são características únicas, né? Por exemplo, o nariz de uma certa maneira. Eu falo muito de nariz, porque na minha família tem essa coisa do nariz, sabe? E assim, era minha tia que tinha, minha avó, minha mãe. Então, assim, meu nariz é da família da minha mãe. Então, é uma característica, né? Que de alguma forma poderia ser entendido como algo ruim, feio, estranho, né? Então, assim, até que ponto esses procedimentos eles acabam também tirando características que são únicas, né? Para fazer um rosto que seja é, meio que modelado num estereótipo do dizer que é aquilo que é bonito, né? Que sinais a gente pode perceber que a pessoa está ultrapassando essa fronteira, já está entrando num transtorno? Uhum. Eu fico pensando assim, né? O quanto que essa pessoa, ela tem falado, ela expõe, ela de alguma forma tem procurado procedimentos, ou então de alguma forma, o quanto que isso toma da rotina dela, né? O quanto que ela comenta, o quanto que aquilo ela diz que é vital, é importante, né? Porque eu penso que um dos campos da psicologia, para além do próprio processo de terapia, o próprio aconselhamento, de alguma forma assim, ele poderia também estar trabalhando com essa pessoa as características dela, porque ser diferente é extremamente importante. É ótimo, né? São os detalhes. Como que um procedimento, ele de alguma forma, ele pode mudar alguma coisa, pode ser legal, até certo ponto, mas como que isso não muda você, né? Então, eu acho interessante a gente ver isso, né? Nós tivemos recentemente o caso da Madonna, sem julgamentos Aham, aqui, mas como isso
pode mudar a pessoa ao ponto de você não reconhecer. Exatamente. A Cléo Pires, há um tempo atrás, ela fez alguns procedimentos e eu olhei e eu falei, ela não tá parecendo quem ela é. Uhum, Não vou nem entrar nem pra uhum, problematizar, mas assim, mas ela tava muito diferente. uhum, Esse rapaz que tá agora no reality show, né, o Fred, uhum. ele aumentou muito o queixo dele. Talvez com uma coisa, uma ideia, assim, do estereótipo de homem, alguma coisa assim, com queixo quadrado e Uhum, tal. E ele é muito diferente do que ele tava anteriormente, né? uhum, Numa outra edição também tinha uma médica que ela estava muito diferente, né? A gente quase não reconhece, perde as uhum, características principais, uhum, né? Eu acho que é interessante também falar sobre essa questão da Madonna, uhum. porque a gente também tem muita dificuldade de compreender o processo de envelhecimento. E aí a gente entra na questão da mulher, da Exato. pressão da mulher, Uhum. né? O envelhecimento hoje em dia é quase tido como uma doença Sim. e não como um processo natural, Uhum. né? Para homens e mulheres, né? Há uma Uhum. busca por essa juventude eterna, mas sobre as mulheres a cobrança é muito maior, né? Exatamente, Fátima. Eu vejo que quando você fala sobre o envelhecimento do homem, a gente fala sobre aquela coisa de crise da meia-idade, que Uhum, é aquela, eu penso que é uma ideia assim meio idílica de eu quero retornar àquele momento que eu era jovem. Então, uhum, às vezes até mesmo se relacionar com uma pessoa mais nova, fica com aquela ideia do, pô, sou garotão, né? uhum, Sou desejado pelas mulheres. Mas por mais que tenha crescido um pouquinho essa coisa do homem preocupado com a própria aparência, de uma forma bem significativa. ainda é mais com a perda de cabelo, né? Exatamente, exatamente. O cara, ele ainda vai falar assim, não, tô gordinho, não sei o que e tal, mas eu vou paquerar, eu vou de alguma Uhum, forma, eu ainda tô assim, né, uhum, jovem. E da mulher eu já vejo que já é uma coisa mais relacionada ao corpo. E é muito essa coisa do que tipo de corpo é colocado como objeto de desejo, uhum. né? O aparecimento das primeiras rugas nas mulheres leva a um processo psicológico Uhum, específico, né? Ela uhum. começa a perceber esse envelhecimento e isso tem um impacto, né? Exatamente, né? É de pensar que esse processo do envelhecimento significa dela não se sentir desejada, né? Ou Uhum, seja, que vida sexual que eu vou ter? Porque se existe uma ideia de beleza, de corpo desejado, como é que eu vou... como que eu tô assim, né? De alguma forma. uhum. E E, até profissionalmente, né? sim, Começa a ser meio descartada, né? A pessoa começa a ir meio para o desvio, né? Dentro exatamente. desse padrão que tem que ser jovem eternamente, belo Uhum. eternamente, né? Porque é o que a gente vende. Porque é o que a Uhum, gente acaba trazendo, quem influencia, né? Como é que vão ser as Kardashians daqui a um tempo, uhum, né? Devem ter outras pessoas mais jovens. Como é que elas vão estar trabalhando com isso? Elas ainda vão querer manter essa, teoricamente, juventude. A uhum. gente tem alguma dificuldade de lidar com isso, né? E é um processo que é natural. A importância de cuidar da saúde mental nesse momento específico da menopausa, do Uhum, envelhecimento da mulher. É muito importante que ela esteja atenta a esses sinais, pode levar até uma depressão, né? E é uhum. bom procurar ajuda às vezes, né? Exatamente, Fátima. A gente sempre pensa assim, né? Quando a gente vai estar recebendo uma pessoa, qual é o momento do desenvolvimento humano que ela está. Então, assim, se a gente está falando sobre um processo de adultez tardia, início de um processo de envelhecimento, né? Que seja da senescência, né? É, tem alguma coisa, uma questão mais significativa daquele momento. E aí, quando a gente fala sobre, até pela questão hormonal, como que essa mulher ela vai estar mudando, como que isso afeta ela, né? A gente pode pensar que é um momento que pode ser oportuno para essa mulher se sentir de alguma forma mais triste, né? Então, se já é um processo, né, orgânico que acontece, né, nesse momento também, como eu vou me avaliando, né, como eu vou, de alguma forma, entendendo o meu processo de envelhecimento, né, como é que eu olho para as coisas que eu já fiz da minha vida. E aí a própria questão corporal também, de alguma Com forma, vai estar medo de ser relacionada. descartada nessa sociedade. Exatamente. Uhum, Tem alguns movimentos que eu acho que são legais, por exemplo, é, a gente tem visto mais pessoas no que a gente chama desse meia-idade, né, adultez tardia, início de vida de senescência, que elas têm buscado algumas coisas assim mais sociais, manutenção, por exemplo, da relação sexual, seja se ela for casada, se ela tiver com alguma pessoa, seja também quando ela procura, às vezes, outras pessoas, né? Tá indo em alguns locais que você tem convívio, né? Então, às vezes, pode ser fazer uma aula de dança, vou para um baile, para alguma coisa assim, né? Que é mais relacionado para o meu público, né? Vou para um show. Isso tem sido muito legal, né? Ver as pessoas mais ativas mesmo, isso tem sido interessante, né? São formas que eu entendo também
para além do que a gente pode pensar do acompanhamento da clínica, né, você pensar nesse momento que é muito importante eu estar convivendo com pessoas ali, eu estar sociável, né? E também, às vezes, a gente também tem essa coisa de trazer uma pessoa, às vezes, na adolescência para conversar com uma pessoa, né, que está nesse processo ali de final de vida adulta, né? Porque, como você falou, na adolescência há o luto pelo corpo da infância. Exatamente. No envelhecimento há o luto também. Exatamente. Pelo corpo da juventude que está indo embora, né? Perfeito, Fátima. Aí pode trocar figurinha, né? O que é esse corpo novo que a gente pode pensar para adolescente da vida adulta e aí também num processo, às vezes, de se descobrir de novo, né? E essa tristeza pode ter a ver com esse luto também, né? Exatamente. Da pessoa tá nesse processo de aprendizado de lidar com esse novo corpo, né? Exatamente, Fátima. Acho que é interessante a gente pensar isso. E assim, né? Pensando nessa coisa do corpo, né? E durante a vida adulta, enfim, do próprio também processo de envelhecimento, a gente tem algumas coisas que reforçam muito essa ideia do corpo desejado, né? Não é raro eu ouvir relato de alguns outros homens que vão falar assim, a mulher tem estria, a mulher tem celulite, a mulher tem barriga, a mulher tem não sei o que e tal, e você olha pro cara, não que se ele fosse também muito bem, assim, bacana, que ele poderia estar falando, mas é como que a gente também constrói uma mentalidade de que o corpo desejado, ele tem que ser algo dentro daquilo do padrão. Então, quando eu vejo, assim, recentemente, assim, né, a gente tem visto essa geração chegando ali por volta dos 60 anos e você vê ativos, até mesmo sexualmente ativos, é interessante você ver, assim, talvez uma ressignificação também desse processo do que é uma pessoa que é desejada, né? Se você perguntasse para minha avó o que seria das pessoas mais velhas se relacionarem sexualmente, ela iria falar não, né? Como assim? Né? E a gente tem um processo que a gente tem visto, né? Do próprio processo da vida, da experiência, da sabedoria, das pessoas saberem o que elas querem, né? Isso é desejo, né? Isso é o que cria, de alguma forma, que a pessoa vai querer se relacionar com a outra, né? É como naquele momento eu consigo compartilhar e que aquilo é bom, né? Tá além da perspectiva do corpo, né? Há um movimento, mas ainda é muito pequeno dentro dessa engrenagem global, né? Um movimento justamente mais inclusivo, né? De ampliar esses padrões, Exatamente. de permitir que as mulheres usem o cabelo grisalho, Aham. que mostrem suas rugas e se sintam belas, né? Mas ainda tem muito a ser feito em relação a essa inclusão, né? Eu acho que ainda assim, assim, é trabalho de formiguinha mesmo, né? Eu acho bacana quando tem algumas pessoas assim que têm um espaço grande na mídia e que trazem assim formas um pouquinho alternativas para mostrar que também as coisas não são assim como são dadas, né? Então eu acho legal. Já até um tempinho, mas assim, teve uma época que teve uma revista, se não me engano foi eu não lembro exatamente, mas que trouxe o Brad Pitt e ele já, tipo assim, ele querendo, não passa maquiagem, não faz nada, porque o cara vai com as pessoas, sabe? Eu envelheço, né? As pessoas envelhecem. E eu acho que é interessante a gente ver algumas pessoas, a Kate Winslet, ela também tem algumas questões relacionadas a corpo, né? Que ela fala que padrão é esse, ela sempre foi crítica a isso. Que essas pessoas, elas de alguma forma, elas têm um impacto significativo, né? Elas influenciam e elas conseguem de alguma forma dizer assim, não, cara, tudo bem envelhecer, pô, tudo bem, olha, o meu corpo ele é de uma certa maneira, sabe? Eu não vou conseguir. Eu vejo às vezes os procedimentos, por exemplo, né, a pessoa que tem, sei lá, lá vai um homem que está fazendo musculação, e aí o formato do músculo dele do peito é de uma maneira que é fora do convencional. O cara faz um procedimento estético para ficar ajustado. Cara, ajustado ao que é pensado como padrão. E assim, né? É o corpo dele. É como ele tá. Pode ser uma agressão a esse corpo, né? Exatamente. E os padrões mudam, né? Se a gente olhar a história da humanidade, né, o que hoje poderia ser considerado até assim um pouquinho de gordinho, gordinha, era o máximo lá no Renascimento, né? Exatamente. Tinha que ter uma certa opulência corporal, né? Exatamente. Eu fico às vezes até assim um pouco chocado quando a gente pega algumas coisas assim do padrão, né? No Twitter, nessas redes também, que também pode ser usado de uma maneira bacana, eles mostram, assim, tem algumas montagens de foto, ou então a própria pessoa que ela vai mexendo no Photoshop para como que seria o padrão dela No Renascimento. no Renascimento, lá em 90,
né, 2000. Não precisa nem ir tão longe, né? Já vai mudando recentemente. Quando a gente pega 2000, a moda para as mulheres era que o ossinho ficasse aparecendo, né? Uma calça cintura A baixa, saboneteira também. a saboneteira, né? E aí depois muda. Aí é o quê? É o estilo influenciado, sei lá, para aquelas mulheres de paniquete, não sei o quê. Agora é fit. Então, assim, esse padrão do que é o belo, ele muda, tá mudando, né? Então a gente pega até mesmo uma geração que esteja chegando agora, já vai mudando. O tipo de roupa muda, o padrão muda. Então isso que é interessante a gente pensar. O que é dado como belo, ele está totalmente relacionado a forças institucionais de um certo momento que acabam dizendo o que é o bonito daquele momento, né? E na natureza, na verdade, a diversidade é que é o bonito. A Uhum, gente gosta de ver, nossa, uma flor rara, uma flor uhum, diferente, né? E temos 7 bilhões de humanos e queremos que esses 7 bilhões se pareçam com uma coisa só, um exato. padrão europeu, né? Uhum. Eurocêntrico. Não vai funcionar, né? Vai gerar um adoecimento, né? Exatamente, exatamente. Quanto mais a gente pensa numa coisa assim mais de massa, né? Uhum, Essa cultura assim, né, que acaba sendo massificante, né? É, a gente vai perdendo a diversidade. E uhum. aí quando a gente tá até lá trabalhando com a própria criança, a gente vai falar assim, cara, ser diferente não é ruim. Talvez agora possa ser um pouco complicado, porque as pessoas vão te olhar porque o que é igual, o que não é, o que não é. Na adolescência tem essa coisa do diferente e tal. Mas é exatamente o que vai fazer você Ser único. ser único é a diferença, né? São os detalhes, né? O que é geral a todos. Uhum, Então, assim, o que que dá a gente aqui pensando, né? Petrópolis, pensando Rio, pensando Brasil, o que que a gente tem de diferente, né? uhum. É isso que, de E alguma a forma, significa. habilidade de cada um, né? Exatamente. A gente está chegando no final, vamos falar então como, né, dicas, né, de como lidar melhor com a própria imagem. Uhum. Eu penso assim, né? Eu acho que o autoconhecimento é extremamente importante, né? Então, assim, esse processo de cuidado que eu posso oferecer, né? Me oferecer, eu acho que ele é fundamental. Ele pode ser tanto de uma ordem reflexiva, em que você talvez possa sozinho estar pensando sobre algumas questões e avaliando, talvez vendo outras, assim, né? Alternativas mesmo ao que a gente pode pensar sobre o próprio padrão de beleza. Mas também eu acho que é interessante, às vezes, nesse processo de autoconhecimento, até mesmo fazer com que isso seja por um próprio cuidado. Né? A gente entende que a terapia ela também pode ter uma característica de se ajudar. Né? É, então eu vejo que assim, são alguns processos de autoconhecimento, ouvir, talvez assim, ter contato com alguns conteúdos que possam, de alguma forma, também trazer alguma coisa um pouco mais easy sobre o que é o corpo perfeito, né? Então, assim, eu vejo que também tem tanto de uma perspectiva individual, quanto também do próprio que a gente acessa de mídia, e também, assim, né, avaliar um pouco o quanto que eu levo em consideração o que os outros acham de mim. Né? Isso também é uma coisa que é importante, né? Até um certo ponto é bom, é benéfico, eu me avalio, mas também é interessante a gente também, de alguma forma, conseguir, de alguma forma, também se contemplar ao ponto de também, olha, eu entendo que é importante eu saber como é que o outro pensa de mim, para eu me entender, mas existe também uma coisa que é nem sempre o que é oferecido pelo outro e pelo que é mais comum, é, num certo momento, é o ideal, né? Então, mas eu acho que é parte desse princípio mesmo, né? Do processo dinâmico de autoconhecimento. Como eu consigo me compreender hoje? Como que eu me avalio anteriormente? Né? Como que eu avalio o que está sendo colocado hoje, né? E a conversa, né? Conversar com pessoas que de alguma forma possam também trazer esse, essa deixa para a gente poder entender nossas diferenças, entender o que a gente pode, que pode melhorar, como que a gente pode se sentir mais saudável, ter uma vida mais saudável, com mais qualidade de vida, né? Uhum, Como que o que a gente tem tudo aí desse dia a dia, desse arranjo todo, minimamente o que a gente pode fazer e dar conta pra gente ter saúde, né? uhum. Então, assim, são algumas interfaces assim que eu penso que a gente pode tá olhando. Mídia, a própria psicoterapia, o processo reflexivo, conversar com outras pessoas, avaliar o quanto que o social afeta tanto a gente, né? Então, são algumas das coisas que eu penso assim que são interessantes. A gente tem que se sentir bem na própria pele, né? Exatamente, Tem que estar exatamente. confortável aqui. Tem que ser, tem que ser. É como a Se gente se não tá, vamos apresenta. buscar isso, né? Exatamente, Fátima. Infelizmente, nosso tempo terminou Foi rapidinho, assim, pô, mas foi ótimo, muito bom. Agradeço bastante, Fátima. Muito bom. e a gente tem encontro marcado no próximo Em Questão. Espero você. Até lá.